a ordem das questões da lista, tá? Primeiramente, a gente tem a relação entre a ditadura e o contexto do surgimento da psicologia social comunitária. Qual que é o envolvimento desses dois tópicos? É que, depois das pessoas não poderem se reunir por ser algo submersivo, elas não podiam interagir. E essa falta de interação começou a ocasionar um grande aumento de desigualdade social. E esse aumento de desigualdade social também aumentou o adoecimento mental da população. A psicologia, percebendo isso, começa a perceber que ela tem que estudar esses indivíduos e como esses indivíduos se relacionam para ela poder propor soluções para resolver esses problemas. Perfeito. Como ninguém falou nada, eu vou continuar. Tá. Além disso, sim, isso mesmo. Além disso, decorrente dessa já discussão feita nesse período, o psicólogo começou a perceber que essa psicologia da elite, qual que é o papel que essa psicologia tem para resolver esses problemas se ela não atinge a comunidade e o povo vulnerável que ela tem que atingir? Então a psicologia percebe que ela tem que sair dessa torre de marfim, sair dessa bolha elitista acadêmica, que só aplica técnicas clínicas, e ir até a comunidade para propor novas soluções que vão resolver esses problemas. Espera aí. Claro. Eu vou mandar ela para você e explico. Tá, seguinte. Decorrente desse contexto da ditadura, o psicólogo já começa a ter criar uma questão de que papel a psicologia tem para resolver os problemas sociais. Porque essa psicologia, até aquele momento, ela era elitista. Ela só atingia os ricos. E os pobres que realmente precisavam de cuidado não eram atingidos. Além disso, eles têm a questão que as técnicas que a gente aplicava na clínica, elas não eram o suficiente e não eram funcionais para resolver os problemas sociais. Então, o psicólogo tem que sair dessa torre de marfim, deixar essa psicologia elitista, adentrar na comunidade e criar uma psicologia mais comunitária, mais da comunidade, do povão,
Porque aí a psicologia pode construir novas ferramentas para resolver os problemas sociais. Agora foi? Tá. Aí a gente tem a parte dos momentos, as fases da psicologia social. A gente tem, primeiramente, por uma influência americana, a assistencialista, que é o quê? Você ligar o indivíduo a serviços. Aí o indivíduo está com fome, eu levo comida a ele. Aí o indivíduo está sem água, eu levo água a ele. Porém, essa assistência, na década de 70, ela é muito partencialista. O que significa isso? O indivíduo não consegue se libertar do problema. Eles estão dependentes dessa ajuda. Se não tiver essa ajuda, ele não sobrevive. Então não é mais algo benéfico para ele, e sim algo prejudicial, porque ele não consegue se libertar do problema. Ele só está adiando, mas ele está se libertando do problema. Aí, no Congresso de 81, a gente tem uma crítica a esse modelo. E eles começam a pensar formas de superar esse problema. E essa crítica sobre esse modelo aumenta o cunho tecnicista da abordagem. Então, por um tempo, a abordagem tecnicista começa a ser mais utilizada no meio dos psicólogos. Porém, em 88, eles percebem uma outra problemática dessa abordagem tecnicista, porque ela simplesmente não ouve o indivíduo. Ela aplica as técnicas psicológicas sem pensar no indivíduo. O indivíduo não existe. Ele não é ouvido. Então, nesse momento, eles querem superar essa abordagem. Porém, eles não propõem uma nova abordagem. Eles não tiram do papel essa ideia. Atualmente, isso aqui não está na questão, tá? Atualmente, a gente tem a terceira abordagem, a comunitária libertadora, que é o psicólogo ir na comunidade, interagir com a comunidade, auxiliá-la para ela se libertar dos problemas. Perfeito. Tá. Por que é dito que o trabalho do psicólogo ele utiliza as ferramentas da linguagem, da representação e das relações grupais? Por quê? É por meio dessas ferramentas que o psicólogo auxilia que esse indivíduo expresse a subjetividade dele, consequentemente, a sua representação, como que ele representa aquele local, e comece a criar nesse indivíduo identidade, por meio que ele está representando o papel dele que ele faz naquela comunidade. E essa ação faz o indivíduo se sentir pertencente àquela comunidade, como um protagonista que pode propor soluções por conta, a própria comunidade pode propor soluções, quando ela percebe isso, para resolver os problemas dessa comunidade e se emancipar dos problemas. Não precisa ser dependente do psicólogo. Tá. Seguinte. O psicólogo ele vai utilizar da linguagem, as representações, que nada mais são do que imagens mentais que a gente constrói ao longo da nossa vida, decorrente do ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, assim, você achar que um negro correndo é um ladrão, não é porque você acha isso. A sociedade criou essa representação na sua cabeça, por meio do contexto que você vive.
Então, o papel do psicólogo é entender, utilizando a linguagem e as representações, entender como que o indivíduo faz essas representações, como que eles se relacionam num grupo para auxiliar esse indivíduo a se expressar, para ele poder realizar o papel dele nessa comunidade. E com isso, criar um sentimento de identidade, que ele faz parte daquela comunidade. E, consequentemente, criar o sentimento de protagonismo, que ele é capaz de resolver os problemas, que ele não precisa do psicólogo para resolver os problemas sociais, que aquela comunidade é capaz de resolver esses problemas. Agora foi? É igual se fosse na favela e o psicólogo auxilia aquela favela a perceber que, por exemplo, o indivíduo pode ele próprio produzir programas, por exemplo, casos de moradores produzindo programas de dança, de balé, de artes marciais, para tirar as crianças de espaços de drogas, de espaço vulnerável, para evitar que esse problema continue. Não precisa do incentivo do governo, do psicólogo para resolver isso. O papel do psicólogo é fazer a pessoa perceber que ela é capaz de fazer isso, entendeu? Perfeito. Tá. O psicólogo, o local que ele atua é a comunidade. O que significa isso? Que, no geral da palavra, comunidade significa qualquer grupo de pessoas ou aglomerado de pessoas relacionado a um território. Então, a nossa sala de aula é uma comunidade. O bairro que você está é uma comunidade. Porém, a visão que a gente tem, às vezes, utópica de algumas comunidades, por exemplo, lá não tem problema. Eles são tão puros, eles são intocados, eles não têm nenhum problema social. É prejudicial. Por quê? Porque se aquela sociedade é perfeita, por que você tem que interferir nela? Então ela se estagna, ela se desenvolve. Aí o que acontece? Quando estava fazendo isso, eu me lembrei. Aquele caso na época da pandemia, de um monte de indígena morrendo por falta de vacina. E de doenças virais, porque a vacina não chegava lá, porque o povo não queria interagir com a comunidade, já porque ela é perfeita, não precisa entrar a modernidade lá dentro. Perfeito. A gente também tem o impacto que a globalização faz para a comunidade, que é o quê? A globalização ela impõe um padrão que todos têm que ser igual, todo mundo tem que seguir um padrão imposto pela cultura que domina naquele momento. Então, esse caráter tira a identidade dessa comunidade, porque ela vai seguir esses novos valores e não os dela. Então, ela vai perder cada vez mais a sua identidade. É. Igual você pensar, por exemplo, a gente tinha o Japão. O Japão tinha uma cultura milenar e tudo mais. Porém, veio os Estados Unidos, veio a globalização lá dentro. O que aconteceu? Entrou armas de fogo, as espadas foram proibidas de ser usadas, deixadas de lado, a cultura de usar kimono foi morrendo. O que foi acontecendo com essa cultura, com essa comunidade? E perdendo a própria identidade, perdendo a característica que fazia dela única. Perfeito. Aí, a gente tem, por último, a questão do problema demagógico, que é o quê?
Quando você utiliza esse termo comunidade, não porque você quer interagir com a comunidade para ajudar ela, e sim para você poder ganhar vínculo com ela quando você fala isso, só que você não tem interesse em ajudar ela, e sim só ganhar um benefício próprio. É um político para ganhar apoio popular, é o narcotraficante que fala que se as pessoas acreditarem nele vai estar tudo certo, porém não é ele que traz desenvolvimento, que traz assistência, é o governo, entende? Então ele está usando aquela palavra só para incidir compaixão com aquela população, sendo que ele não está interessado em nada de ajudar. Perfeito. O fala. Claro. Peraí. Esse ficou melhor. Mas você entendeu? Perfeito. Tá. No quesito, no quesito do trabalho que o psicólogo tem que fazer nessa comunidade, atualmente, como que ele funciona? São ações no campo público, você está no texto, tá? São ações no campo público que focam em agir em pessoas com vulnerabilidade, que não têm acesso às assistências, com auxílio de trabalho multidisciplinar, para tentar melhorar a condição de vida dos indivíduos. Então, tipo o SUS, o CAPES. Se você pensar, ou aquele LIPS que a gente vai, é um tipo de projeto. É um trabalho psicólogo, porque é um projeto que envolve nutricionistas, psicólogos, que foca em agir pessoas vulneráveis. É, só que essa ação é feita no campo público. SUS, CRAS, CAPES, perfeito. E uma equipe multidisciplinar, tá? O psicólogo não age mais sozinho. O psicólogo age numa rede, com várias pessoas juntas. Porque às vezes a pessoa vai no psicólogo porque ela está deprimida, mas não é por causa do fator psicológico. É um fator alimentar, é um fator econômico. Então, às vezes, o psicólogo sozinho não daria conta do recado, entendeu? Tá. Aí eu tenho agora duas definições, literalmente, que tem que ser praticamente copiada e colada na prova se ele cobrar, só que com as suas palavras, obviamente. Que é a definição de dois autores. O Góes, ele define a área da psicologia comunitária como uma área que estuda a atividade psíquica do indivíduo, como que essa construção dela se envolve com o contexto que ele está inserido, o ambiente, sabe? Como que isso auxilia na construção da atividade psíquica dele. E ele visa transformar esse indivíduo por meio da construção da consciência, da identidade, do sujeito como um sujeito com a parte histórica daquele contexto, atravessado por inúmeras agências adjacentes públicas, sabe? Tipo, posto de saúde e tal. Mas, no geral, você sabendo esse quesito de que é uma área da psicologia que estuda o aspecto psicológico relacionado com o ambiente e como que isso transforma o indivíduo, já está muito bom.
Tá. Ele estuda a atividade psíquica. Essa atividade psíquica, ela é produzida, desenvolvida por meio do contexto que esse indivíduo está, o local que ele está. Então, dependendo do território onde ele está, a atividade psíquica dele vai ser diferente. Entendeu? Porque o ambiente relaciona totalmente como você vai se construir psicologicamente. E essa área da psicologia, ela vira. É. E como que. E o que, que essa área da psicologia visa? Transformação do indivíduo por meio de atividades que promovam a construção da consciência dele, a identidade dele, e transformar aquele sujeito como um sujeito histórico. Significa o quê? Protagonista daquela comunidade. Não só integrante dela. Praticamente a mesma coisa que eu falei. Quê? Exatamente. Tá. Agora, uma outra, que é de autor, é da Agnes, que ela fala da comunidade. O que ela define como comunidade? Ela fala que a comunidade ela tem um aspecto de generalização. O que significa isso? Quando você interage com a comunidade, você às vezes não precisa mais expressar a sua subjetividade como indivíduo, mas aqueles valores da comunidade começam a te representar, ao ponto que a comunidade representa todos os indivíduos. Então, por exemplo, assim, a nossa sala tem gente que leva café. Para quem está fora da nossa sala, fora da comunidade, ter um café na sala representa aquela turma. Entende? Então, é um aspecto que generaliza o indivíduo e uma parte da comunidade. Tá, eu vou explicar de novo. Pensa. A Agnes acreditava que a comunidade ela tem esse aspecto de geral. Significa o quê? Significa o quê? Você pega um indivíduo, quando ele adentra uma comunidade, e ele percebe que os valores que aquela comunidade tem são os mesmos que o dele, ou ele concorda com aqueles valores, ele aceita que ele pode ser representado pelaquela comunidade. Então, ele se torna algo geral. Entende? Ele não é mais um indivíduo. Ele é parte da comunidade. Ele é generalizado. Entendeu? Então, ele fala assim: todo mundo gosta de banana. Se eu concordo que eu gosto de banana e a minha comunidade também concorda, eu não preciso expressar. A minha comunidade se expressa por mim, entendeu? Então, me deixe ser algo individual e se torne algo geral. Entendeu? Então, por exemplo, assim, pode falar. É mais simples que isso. Quem está nessa comunidade, por exemplo, você faz parte dessa comunidade do café. Aí a gente fala assim, nossa, eu gosto de café, por isso que eu estou trazendo o café. Só que eu não preciso ficar expressando que eu gosto de café. Porque todo mundo da minha comunidade gosta, entendeu? Então eu sou representado pelo geral. Essa ação que a comunidade tem ocasiona indivíduos a poderem fazer um pensamento coletivo e propor ações coletivas. Por causa desse aspecto da generalização. Como todo mundo pensa igual, entre aspas, cada indivíduo é representado pela comunidade, ela pode agir em conjunto para resolver os problemas. Entendeu? Perfeito. Entendeu mesmo, né? A parte um pouquinho mais complicadinha. Então, perfeito. Vamos lá, então. Já estamos na metade já. Vamos lá. Agora, é. Vamos lá. A gente tem os teóricos agora.
Primeiramente, a gente tem o debate entre comunidade e sociedade. Todas as áreas de estudo sempre tiveram muito interesse em entender como que o ser humano se relaciona com a sociedade e com o meio. Porém, na época do feudalismo, o que mais pautava as relações eram as relações de troca sem um fim aquisitivo financeiro. Algo mais afetuoso, sabe? Então, por exemplo, assim, ai, Bernardo, eu preciso de uma galinha. Você me dá uma galinha? Eu te dou uma galinha. Eu não vou receber nada por essa galinha, você só me dá. Entende? É um aspecto mais emocional. Porém, veio o iluminismo e ele falou que essa ideia era totalmente antiprodutiva, insuficiente, porque ela não era pautada em algo racional. Então, eles negam o conceito de comunidade e instauram que o único aspecto para relações humanas funcionarem era pelo aspecto social, que é o racional, por meio de troca de mercado. Eu me relaciono com você porque eu tenho interesses financeiros ou. Mas eu tenho interesses, não é afeto. Eu não faço isso porque eu gosto de você, eu faço porque eu tenho algum interesse. Só que depois de um tempo, com algumas discussões, o princípio de comunidade pode ser usado novamente, porém, ela ganha com um acréscimo que ela pode ter relações de troca de mercado dentro dela. Então, a comunidade ela pode ter troca de mercado, porém, ainda assim, ela é pautada por um aspecto emocional. Não totalmente, mas ela tem um pouco, entendeu? Perfeito. Não, eu tô falando lá do Iluministas, um pontinho antes. Tá. Aí ele vai pro Hegel, que você acabou de falar. O Hegel ele acreditava que esse pensamento de separar sociedade e comunidade era algo idiota. Ele acreditava que as duas eram conjuntas. O que significa isso? Concêntricas. Elas acontecem ao mesmo tempo. Uma está dentro da outra, entende? A comunidade dentro da sociedade e vice-versa. Porém, ele ainda acreditava que a comunidade era algo mais afetuoso, enquanto a sociedade era algo mais racional. Tudo certo? Sim, tipo isso. Uma acontece dentro da outra. Não dá para separar, entendeu? Você colocando a palavra concêntrica relacionada com Hegel, já está muito bom. Que elas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que uma comunidade é uma sociedade é uma comunidade. Você entende que tem aspectos afetuosos numa sociedade e vice-versa? Então é isso. O Hegel acreditava nisso. Não. Oh, que dureza. Não, não sabe, nem sabia que tinha como fazer isso. Tá, vamos lá então. Aí a gente vai pro Tones. O Tones, ele já separa de novo a comunidade e a sociedade. Porém, o Tones, ele deixa que a comunidade ela é constituída por afeto em três eixos. Primeiro, a gente tem o sangue, que é o afeto entre famílias. Então, você tem relações de afeto por familiares. Você tem relações de afeto por espíritos, isso significa por pessoas que você tem. Como pode falar? Uma relação de espiritualidade, de honra, de um sentimento bom. E eles têm um aspecto da vizinhança, de indivíduos que estão perto de você, que você tem uma relação boa. Por isso que você constitui uma comunidade com ele. Perfeito.
Enquanto a sociedade, ela acredita que os indivíduos são divididos, cada um por si. Eu me relaciono. Pode falar? É. A sociedade divide os homens, cada um por si, e você só se relaciona comigo por bem próprio. Tá. E para o Tones, a relação que a comunidade tem com a sociedade é que para o autor a comunidade está dentro da sociedade. Enquanto para o Weber, para o Hegel, as duas estavam uma dentro da outra, para o Tones, a comunidade faz parte da sociedade. Tudo certo? Tipo assim, é que assim, pro Tones, a sociedade não tem nenhuma. Não está dentro da comunidade. Mas a comunidade está dentro da sociedade, entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, assim, pro Hegel, você pode ter uma sociedade que tem aspectos de comunidade e vice-versa. Porém, para o Tones, isso é uma via única. A sociedade pode ter aspectos de comunidade, mas uma comunidade não pode ter um aspecto de sociedade. Agora, foi? Perfeito. Aí vai para o Weber. O Weber acreditava na socialização e comuninização, que é a mesma coisa. É comunidade e sociedade, só tem outro nome. Para ele, a comunidade, relações por afeto e por pertencer. Você se relaciona com os outros para pertencer àquele local. Você ter um local para chamar de seu, sabe? Ter um espaço seu. Enquanto para socialização, sociedade, a relação só acontece por meio do interesse individual. E para o Weber, elas são separadas. Existe a comunidade e existe a sociedade, elas não se juntam. São espaços diferentes. A gente tem, por último, o Simmel, que fala da questão que a comunidade é o único espaço que o indivíduo tem para expressar a subjetividade dele, a opinião dele. Porque, como a gente sabe, a gente não pode expressar quem a gente é a todo momento, porque a sociedade discrimina. Então, a gente precisa criar comunidades secretas para expressar essa subjetividade. Só que essa expressão ela é dissociativa, o que significa? Ela não é inclusiva. Você está se separando cada vez mais da realidade. Porque você está criando um novo universo para você viver, entendeu? E contra a sociedade, ela tem esse aspecto de hoje. Todo mundo tem que ser igual e seguir um padrão. Então você nega a individualidade de cada um. E esse fato adoece todo mundo. E ocasiona os problemas sociais que a gente tem hoje. Desigualdade social, problemas psicológicos, um pouquinho de tudo. Entendeu mesmo? Perfeito. Por último, de nomes, de teóricos, a gente tem uma pequena participação do Freud. É aquele pensamento dele que não tem como a sociedade ela tem um aspecto homogeneador. Que significa o quê? Transformar todo mundo em igual. Todo mundo tem que seguir um padrão para viver em sociedade, concorda? E esse fato de você ter que seguir um padrão para viver em sociedade, todo mundo ser igual, traz sofrimento. Porque você tem que negar os seus desejos para poder fazer isso. Isso. A ideia do Freud e do Simmel é bem parecida no aspecto de sociedade. É praticamente a mesma coisa.
Porém, a única diferença entre o Simmel é que o Simmel acreditava que isso acontece por causa da globalização, que a sociedade ganha esse aspecto. Enquanto Freud acreditava que o papel da sociedade é esse. O papel da sociedade é fazer a gente seguir um padrão, deixar todo mundo igual, para a sociedade funcionar. Porque se todo mundo fizesse o que quisesse, não tinha ordem, então a gente não conseguia viver em sociedade. Tá. Últimos 2 pontos. Primeiro, a psicologia, como que ela entra, como que esse aspecto da comunidade entra no estudo da psicologia? Primeiramente, pode falar. Comunidade. Isso mesmo. Como que esse conceito começou a fazer parte da psicologia? Pensa o seguinte, como eu falei lá atrás, o, tem problema. Tá quase acabando a coisa aqui mesmo já. Questões de matéria, cara. Eu fiz a lista inteira. Um pouquinho aqui. Se você pensar, cada coisa se liga sobre a outra, né? Tá, então vamos lá. Aí a gente tem a questão aqui. Aí a gente tem que, como eu falei lá atrás, a gente sempre teve interesse muito grande em entender como que o ser humano se relaciona com a sociedade. Para entender como que a sociedade pode controlar esse ser humano para viver melhor. Entende? Desde sempre teve esse interesse. Porém, a psicologia, ela começa a ter esse foco maior nesse termo na década de 70, que ela começa a considerar o indivíduo, a subjetividade dele, como um fator é, factível, algo que influencia essa comunidade a se desenvolver. E como que essa comunidade é um produto de conhecimento, que tem que ser analisado por psicólogo. Não é só o ambiente que o indivíduo vive. E como que isso afeta o aspecto profissional do psicólogo até hoje. Tá. Por último, a gente tem a mais facinho. Se você pensar 1 minuto, você já pensa, você já sabe essa resposta. Qual que é a diferença entre as vertentes americanas e as vertentes latinas? Pensa o seguinte, lá quando a gente vê a história da psicologia, lá com o Nicolas, lembra que ele falou do funcionalismo? Aquele aspecto da psicologia que tinha testes, análise do comportamento, tudo aquele negócio todo? Então, qual que era o contexto daquela época da América? Indivíduos marginalizados por serem imigrantes, pessoas que voltaram da guerra com problema, pessoas adoecidas, com depressão por causa da guerra. Então, o que o governo estava tentando fazer? Qual era o papel da psicologia naquele momento? Criar programas para inserir esses indivíduos novamente no mercado de trabalho, para eles virarem de novo indivíduos que produzem para a sociedade. Enquanto na América Latina, o que a gente tinha? O pensamento em que a gente só pode mudar os nossos problemas sociais por meio da transformação da sociedade. E não em inserir um indivíduo no mercado de trabalho. E sim começar a construir uma sociedade que resolva esses problemas. Entende? Então, um aspecto mais. É bem mais simples. Por exemplo, sabe aquela ideia que latina é socialista? É tipo isso. É negar o capitalismo e achar que a sociedade tem que ser reconstruída por um bem para desfazer a desigualdade social. É só isso.
Exatamente. Exatamente. Parece pouca, parece pouca coisa, mas eu peguei todas as anotações dele, comparei com o material da lista para ver se estava faltando alguma coisa, peguei no meu resumo e tá tudo aqui, cara. A única coisa que não tá aqui, que eu vou falar agora, é que no Brasil a gente não começou do zero pensar em algo mais socialista. Porque a gente não é gênio. Aí a gente começou a pegar nossa psicologia dos Estados Unidos. O que isso ocasionou? A gente também tinha esses projetos de inserção de trabalho aqui no Brasil. Se você pensar na Era Vargas. O que a Era Vargas era? Fazer indústrias para o pobre poder trabalhar e resolver os problemas sociais. Então a gente teve esse pensamento aqui. Porém, a gente percebeu que não era viável esse pensamento para a nossa realidade. Que isso não estava resolvendo os problemas sociais. Então a gente começa a pensar em necessidades para reconstruir a sociedade para diminuir essa desigualdade social. E essa é exatamente, exatamente. Então, é um círculo. E se você pensar, até fala aqui, ó, que a comunidade, o objetivo dela é a união do povo com o governo para melhorar as condições de vida dos indivíduos dessa comunidade e integrar eles na sociedade como indivíduos produzentes. E é isso a prova. Não pode. Vai. Ok, então. Qualquer dúvida você pode me procurar, tá? Para qualquer pessoa dos anônimos que não quiser se identificar, estão aqui na live, quiserem tirar dúvida, Maria, eu não segui a lista perfeitamente. Eu fui fazendo as respostas relacionadas com cada ponto. Então, por exemplo, na parte que eu falei do local, tem quatro respostas. Ah, tá. Essa última que eu falei não está na lista. É o último conteúdo que ele passou antes de dar aquele artigo, da questão do contexto histórico do Brasil. Como que a gente foi se desvinculando dessa parte mais americana e criando a nossa própria psicologia. Então, Ber, até, tá? Qualquer dúvida, qualquer um que estiver aí na live, qualquer dúvida, pode me procurar, que eu vou estar disponível. Valeu, tchau. Tomara que tenha ajudado. Até amanhã. Tchau.